Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital. Olá, mais um Direto ao Ponto começando, e o tema de hoje é sobre como lidar com conflitos. Os conflitos estão aí na vida da gente, nos diversos ambientes que a gente frequenta, né? Em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, e a gente tem que saber administrar tudo isso. E se por um lado os conflitos são desgastantes, por outro eles podem representar crescimento. E é essa reflexão que a gente vai fazer aqui hoje com o nosso convidado, especialista em conflitos, psicólogo e também com formação em Direito, Cláudio Viana. Seja bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Tassiana. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui no teu programa para falar sobre um tema tão relevante, né, que é conflitos. Enfim, é algo relevante e cotidiano, não só no Poder Judiciário, mas também nas relações sociais. Pois é, e bem cotidiano, né? Essa é a minha primeira pergunta. Os conflitos estão cada vez mais comuns? Olha, sim. Na verdade, é que a gente tem cada vez mais encarado o conflito de maneira negativa. Porque, de fato, o conflito ele é inevitável. E ele é até natural. E é bom que aconteça, né? Mas a forma como nós estamos encarando esse conflito hoje é que tem feito essa diferença, né? Como você falou, tem aumentado muito, porque cada vez mais as pessoas não compreendem o conflito como algo natural, como algo positivo, como uma oportunidade. No sentido do crescimento, né? Cada vez mais eu acho que eu observo como uma coisa desgastante, porque é desgastante, né? Você entrar em conflito é desgastante, ninguém quer brigar, ninguém quer ir para o litígio, né? Seja em casa, seja no trabalho, ou seja numa instância um pouco mais avançada que é a justiça, e a gente vai falar sobre isso já já. Mas o lado bom do conflito seria o crescimento, porque toda crise, né, gera um crescimento. Um crescimento. Eu costumo dizer que o conflito tem que ser encarado como uma oportunidade, como você está falando, de crescimento, e encarado como algo positivo, algo construtivo, né? É simples, todos nós, né? Nós nascemos e nós, de imediato, entramos em conflito com o quê? Né? Com a vida. A gente sai lá no ambiente perfeito da nossa mãe e, de repente, acolhedor, né? Não tem preocupação com alimentação, com temperatura, e a gente se depara com um ambiente totalmente estranho. Então, ou a gente respira, totalmente ou a gente... hostil, né? Verdade. Ou a gente respira, ou a gente morre, né? Ou a gente chora, né, para mamar, ou a gente não consegue se alimentar. Então, esse conflito, ele, na verdade, é uma oportunidade de vida, né? A partir disso, a gente vai começar a desenvolver essas oportunidades de vida, que é aprender a falar, aprender a andar, aprender a própria escola, né, a alfabetização e tudo mais. São os conflitos naturais que devem ser encarados positivamente, né, para que a gente possa ter o maior proveito desse conflito de maneira positiva, em aspectos construtivos. Então encarado como um degrau, né? Como um degrau. A gente, quando está diante de um conflito, e a gente foge muito dessa questão de entrar em conflito com alguém. Ninguém quer brigar, ou nem discutir uma relação, as famosas DRs, né? Uhum. Todo mundo corre de DR. Mas é interessante, às vezes, discutir a relação num contexto de relacionamento a dois, ou no relacionamento profissional, porque a pessoa pode se colocar e ouvir o outro. O que faz a diferença com relação a se discutir um conflito é a forma com que a gente vai discutir esse conflito, literalmente, né? De uma forma respeitosa, numa comunicação respeitosa, de uma forma onde eu preciso me colocar no lugar do outro, por exemplo, para entender quais são os motivos, né? A própria linguagem, né? O tom de voz que a gente utiliza. A gente tem que estar disposto a escutar o outro. Então, isso faz com que o conflito seja algo positivo e algo de bons resultados. E como é? Então, vamos lá, vamos dar essa dica para quem está assistindo a gente. Qual é a diferença de você entrar numa discussão de uma maneira litigante, né, conflituosa, e qual é a diferença de você falar de uma maneira empática? Vamos lá, o conflito, um exemplo de um conflito positivo e de um conflito negativo, no caso de uma discussão. Ok, normalmente na discussão não se para ouvir o outro. Já se começa tentando prevalecer o que eu acho,
daquela situação. Então eu não deixo você falar. Né, e começa a brigar com você e você não me escuta e eu quero que o meu ponto de vista prevaleça. Isso é uma forma negativa. Né? A gente não consegue estabelecer uma comunicação. Às vezes a gente está brigando pela mesma questão, né? Nós temos às vezes os mesmos objetivos, mas não sabemos, em termos de comunicação, lidar com esse conflito. Então, de forma positiva, seria primeiro parar, se colocar no lugar do outro, né? Ter uma atitude empática, né? Se colocar no lugar do outro, escutar o outro. Sentir e assim, com o outro. É verdade, né? Envolve sentimentos. Veja que a gente, para lidar com o conflito de forma construtiva, de forma positiva, a gente tem que utilizar de algumas ferramentas da psicologia, das ciências da comunicação em geral, né? Mais na frente eu vou falar um pouquinho do direito, para que esse conflito seja realmente positivo nas nossas vidas e seja uma oportunidade de fato para que haja um crescimento, como você tem dito desde o início, né? Haja um crescimento e, principalmente, uma solução para aquele problema, né? E uma solução com enfoque prospectivo, ou seja, de futuro. Então, seria, por exemplo, não apontar o dedo, né, o tal do dedo em riste, você fez isso, fez aquilo, fez aquele outro, mas dizer para o outro, olha, eu me sinto mal quando você faz determinada coisa, né? Dizer do que você sente, o seu posicionamento em relação àquilo e não colocar a culpa no outro. Perfeito. Assim, a atribuição de culpa, o juízo de valor é o que de fato dificulta as relações, né? Quando a gente já entra dizendo, olha, você é culpado por tudo isso, quando a gente não analisa de forma correta as atitudes, essa situação, então a gente está fadado a não resolver esse conflito de maneira positiva, e sim de maneira negativa, né? Ensejando aí, às vezes, um processo, por exemplo. Então... Até porque o que existem também são diferentes interpretações, né? Então, se eu interpretei uma determinada coisa que me falaram de um jeito, às vezes a intenção dele não foi aquela. Então, por isso que a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro, para ver que aquilo não, a nossa verdade não é única, né? É verdade. Assim, de fato, a questão de comunicação, né? Assim, a interpretação é tudo para que a gente possa encarar de forma positiva. E eu costumo dizer o seguinte, que quando a gente tem um conflito, tem algo para resolver com o outro, além de se colocar no lugar do outro, a gente precisa compreender um pouco que é uma questão, assim, até da negociação, né? Primeiro, para que eu tenha satisfeito os meus desejos, eu preciso satisfazer o desejo do outro. Não é verdade? Isso é pressuposto básico de qualquer negociação. Então, o conflito tem a ver com regras de negociação também. Além de comunicação, psicologia, direito, regras de comunicação. Então, eu preciso me colocar no lugar do outro e preciso satisfazer os meus desejos a partir do outro. Né? E na medida em que eu tento prevalecer o que eu quero, aí realmente fica difícil se resolver de maneira positiva. Isso me faz lembrar de um estudioso que eu pesquiso bastante sobre ele, o nome dele é Bert Hellinger, foi ele que trouxe as constelações familiares, né, para a gente, que é uma técnica muito interessante que ordena as relações, que trabalha soluções de conflitos também. E ele diz que uma das ordens do amor é justamente esse equilíbrio entre o dar e o receber. Então, se a gente tem um desequilíbrio nisso, automaticamente o outro vai se sentir indigno e a gente superior. E ele coloca que não existem culpados nem inocentes. Sim. Se essa balança ela ficar equilibrada. Então, obviamente que as relações vão se ordenar melhor se o dar e receber ficar equilibrado. Então, se eu te der muito, eu vou ficar cansada disso. E você vai se sentir indigno, porque você está recebendo muito, vai se sentir na obrigação de me dar também. E o contrário também acontece. Com certeza, nesse sentido, você falou muito bem na questão das ordens do amor, né? Então, assim, veja que o conflito é algo cultural, dos nossos ancestrais também, né? Então, se a gente consegue lidar de maneira mais ampla, não tão restrita, né? Entender o conflito como algo familiar, como algo dos vizinhos, de uma coletividade, a gente começa a viver e vivenciar o que a gente chama de humanidade, né? E respeitar a dignidade de cada um deles. E, principalmente, sem atribuir culpas. É a questão da ordem do amor, né? Deixar com que as questões dos nossos ancestrais, né, que nos perturbam hoje, possam realmente fluir de maneira positiva.
Porque a culpa, ela impede que as pessoas se responsabilizem por seus atos, né? E cada um tem o seu quinhão de responsabilidade. Quando você coloca tudo um para o outro, você está tendo uma postura infantil. Quer dizer, você também não tem nenhuma responsabilidade naquilo. Isso não existe, né? E na medida que você se apropria das responsabilidades, você cresce como ser humano, né? Com certeza. Agora, Cláudio, me diga uma coisa. Daí, a gente falando, né? Então, quer dizer que os conflitos realmente, na contemporaneidade, aumentam cada vez mais. Sim. Então, consequentemente, eu acredito que na justiça são muitos os processos. Você tem ideia de quantos? Com certeza. Hoje, no Brasil inteiro, nos tribunais do Brasil inteiro, nós temos em torno de 100 milhões de processos tramitando no Poder Judiciário, né? Eu costumo dizer que a questão da justiça, com relação aos conflitos, é o que eu chamo de fracasso do sucesso, porque criamos, nós operadores do direito, juízes, desembargadores, advogados, enfim, criamos mecanismos processuais para resolver esses problemas, né? Ampliamos o acesso à justiça, por exemplo, a partir da Lei 9.099, que é dos juizados especiais, né, pequenas causas, dizendo, olha, não precisa de advogado para vir aqui para resolver. E dissemos à população, nós somos a primeira opção para resolver seus problemas. Um monopólio, vamos dizer assim, é de resolução de disputas. Infelizmente, isso levou as pessoas, ou felizmente, enfim, a procurarem o Poder Judiciário, né? Até a credibilidade do Poder Judiciário também. Por isso, e esse Poder Judiciário hoje que se encontra assoberbado de processos, sem condições de resolver esses problemas. Até porque nós temos a absoluta convicção, né, os operadores de direito, que o sistema jurídico, por si só, não resolve os problemas, né? O juiz, no máximo, a sentença de um juiz, resolve o processo. Mas o conflito mesmo, ele continua, e ele pode até aumentar ao que chamamos, por exemplo, de espiral de conflitos, né? Isso é mais ou menos assim, o juiz dá uma sentença, né? Então uma das partes vai ficar insatisfeita com isso, ou ambas as partes, e esse conflito ele aumenta, porque o juiz, o advogado e o juiz, ele resolve a lide processual, ou seja, o processo. A lide sociológica, o que está por trás do processo, ele não é resolvido dessa forma. E a relação fica estabelecida naquela situação de ganha-perde. Ou seja, enquanto tem um ganhando e um outro perdendo, vai existir conflito, porque o outro provavelmente vai querer revidar e também chegar a ganhar. E a gente vai falar um pouquinho mais no segundo bloco sobre mediação, que é uma nova modalidade que está acontecendo aí, tanto na justiça como nas situações extrajudiciais, em empresas, por exemplo, que tem uma cultura um pouco diferente, que trabalha o ganha-ganha. Mas agora a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já. Os assuntos em destaque no noticiário debatidos em detalhes aqui na TV Câmara. Comitê de Imprensa, o seu programa de entrevistas, todo sábado às 7 da noite. Depois de um tempo fora do vídeo, eu estou de volta para fazer o que eu sempre gostei de fazer: informar, comunicar e promover o debate de ideias. E agora será aqui, na TV Câmara, no Papo e Prosa, comigo, Vânia Marinho. Tela de Justiça. As notícias jurídicas agora na sua TV Câmara Natal. Eu sou João Ferreira e apresento aqui o programa Tela de Justiça, que traz um resumo das principais notícias da semana e entrevista com aqueles que são destaques na área. O programa vai ao ar todos os sábados às 8 da noite e com reprise nas segundas às 9h30 da noite. Para interagir com a gente, o e-mail é contato@jurinews.com.br. Conto com a sua participação no Tela de Justiça. Tela de Justiça. Fique em dia com os assuntos jurídicos. A
A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Música, dança, poesia, teatro, cinema, literatura, pintura, escultura, folclore, todas as artes no momento cultural. É o talento de nossa gente, todo dia aqui na nossa TV Câmara Natal. De volta, falando hoje sobre como lidar com os conflitos. E a gente sabe que os conflitos que acontecem em casa, na empresa, no trabalho, né, nas diversas relações, a última instância, né, o último patamar que eles podem chegar é a justiça. Que hoje em dia, como a gente falou no bloco anterior, aqui com o nosso convidado, especialista em conflito, Cláudio Viana, já está abarrotada de processos, né, a justiça brasileira. E daí, para solucionar um pouco essa questão, está se colocando uma cultura agora um pouco contrária ao litígio, né? Uma cultura da mediação. É isso, Cláudio? É verdade. Poxa, ainda bem que você falou de maneira com muita propriedade que a justiça deve ser a última instância, né? Não a primeira opção. Então, a mediação, né, foi a lei sancionada agora, o marco legal, em junho, salvo engano, 29 de junho, né, de 2015, ela traz essa oportunidade para que as pessoas possam resolver os seus conflitos a partir de um terceiro neutro imparcial, que é um mediador, extrajudicialmente ou judicialmente. A mediação, ela vem aí a brindar essa política iniciada em 2006, né, quando a ministra Ellen Grace era presidente do STF, e CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e lançou o Conciliário Legal. O conciliar legal, hoje todos nós conhecemos, né, que é aquela conciliação, aquela semana da conciliação. E a partir disso, vamos dizer assim, alguns marcos que aconteceram, por exemplo, a resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, em 2010, apontaram essas políticas públicas adequadas, a mediação como sendo a política pública adequada para a resolução de disputas, né, para que as pessoas pudessem se empoderar, para que elas pudessem resolver seus problemas sem precisar utilizar o Poder Judiciário. É com base no que a gente tem falado, né? Você falou com muita propriedade a questão do ganha-ganha. Numa mediação, todos saem ganhando, né? Sai ganhando a parte autora, a parte contrária, vamos dizer assim, a população, a sociedade, o Poder Judiciário, enfim, todos nós. E o que eu acho mais importante é isso que você falou do empoderamento. Porque a gente tem uma postura muito infantil hoje, né, paternalista perante todos os poderes, né, perante o legislativo, perante o executivo, perante também o judiciário, de esperar que os poderes, que o Estado resolva as coisas para a gente. E como se a gente não tivesse autonomia para isso. E numa cultura de ganha-ganha, a gente ganha esse poder de novo de decidir sobre a nossa própria vida. Inclusive na área da família, a gente está lá para fazer com que o judiciário resolva questões privadas, né? Minha relação com meu marido, minha relação com os meus filhos, né? Minha relação com os meus familiares. Então, a gente terceirizando para um poder uma coisa que poderia partir da gente. Então, esse amadurecimento, nesse sentido que é aquele crescimento, né? Com certeza. O crescimento do conflito. No momento que eu mesma consigo resolver meus próprios problemas com a minha família, esse problema está efetivamente resolvido. Verdade. Eu costumo dizer que em briga de marido e mulher não se mete a colher.
não é verdade? Então, assim, quando tem um terceiro que resolve esse problema, obviamente que as partes não ficam tão satisfeitas assim. E quando as pessoas, sim, buscam de maneira positiva resolver as suas questões, principalmente na área de família, né, que nós temos aí inúmeros conflitos, aí a mediação vem aí como uma luva na porque a mediação não é um terceiro que vai resolver o seu problema, né? No caso, um magistrado que faria esse papel no caso de escolher e determinar uma solução para aquela situação. A mediação seria, como a gente não consegue resolver nossos conflitos, a gente precisa de uma ajuda, né? Para que se esclareçam pontos ali, né? E possa se chegar a uma solução que seja boa para os dois. Com certeza. O mediador é aquele terceiro imparcial, neutro, né, que vai facilitar a comunicação entre as pessoas. Ele não tem o poder de decisão, ele não é o juiz, né, ele está ali para estabelecer uma comunicação de maneira positiva. Né, alguém que apenas, vamos dizer assim, em termos de estrutura, né, que está presente para equilibrar um pouco essa relação. Para que as pessoas fiquem à vontade e busquem suas soluções. Interessante dizer também que a mediação, ela não tem um objetivo de chegar a um acordo, por exemplo. Né? Na verdade, assim, é o movimento que se faz para que essas pessoas possam se perceber, para que elas possam escutar um ao outro, já é um grande objetivo, né? Já se tem um grande êxito nessa mediação. Né, que é interessante isso, né? Não necessariamente precisa ter um acordo daquela mediação, mas sim que as pessoas possam se perceber, que elas possam criar opções de resolver seus problemas. E vale salientar que na justiça está cada vez mais presente essa cultura, né? Os magistrados estão cada vez mais se abrindo para isso, pelo menos é o que eu percebo, né? De atuar como mediadores, mesmo ajudando para que aquele conflito seja solucionado e não que se imponha uma decisão. Inclusive até essa cultura que a gente tem, né, de litígio, que a gente tem uma cultura do litígio hoje em dia ainda, mas que se Deus quiser vai mudar e já está mudando, até a própria disposição numa sala de audiência, né, é uma parte contra a outra, já é uma posição de confronto. E hoje em dia se estuda como se fosse uma psicologia ambiental daquele lugar, para que o ambiente favoreça a interação, favoreça o contato. É verdade. Assim, a resolução 125 já aponta nesse sentido, né? De utilizarmos um mobiliário adequado, por exemplo, uma mesa redonda, né? A disposição das cadeiras, a psicologia das cores aí vai ajudar bastante, né? Uma cor mais azulzinha, mais clara, para que as pessoas se sintam mais confortáveis, né? O ambiente, em geral, precisa ser um ambiente acolhedor. Mais acolhedor. Né? A postura do mediador de subserviência, né, de dizer, olha, eu posso te oferecer um cafezinho, uma água. Facilitador, de né? facilitador. De servidor. De servidor, exatamente. Veja que esse mediador, ele tem um perfil. Ele precisa ter esse perfil de uma pessoa... Como é esse perfil? Vamos aproveitar. Pois é, assim, o mediador, obviamente, precisa ser uma pessoa que tenha habilidades interpessoais de compreender a situação dos outros, né? Deixar com que as pessoas possam descobrir os seus próprios caminhos, não ser aquele que gosta de intervir, né? Porque assim, a nossa cultura dentro do direito é intervencionista, né? O advogado, ele é preparado para maximizar os ganhos do seu cliente, né? Então ele intervém a todo tempo. O mediador não, ele precisa ter essa característica, ele precisa ser uma pessoa empática, que saiba se colocar no lugar das pessoas. Também não fazer juízo de valor, por exemplo, né? Ele ali não interessa muito esse processo. E que interessa as questões por trás desse processo. Por exemplo, um pedido de desculpas, né? Que eu posso imaginar? Algum advogado que chega no Poder Judiciário que formule uma indenização por danos morais, né? Há um pedido pecuniário, R$10 mil. Mas, às vezes, se tratando de vizinhos, por exemplo, por trás desses R$10 mil, desse pedido pecuniário de R$10 mil, pode existir um pedido de desculpas que resolveria esse conflito de maneira muito mais adequada, não é verdade? São os conflitos subjacentes, né? Às vezes o motivo é o dinheiro, mas o que está por trás ali é um reconhecimento, exatamente, né? Existem os pedidos, existem também os interesses, né?
com relação a esse processo, essa lide, mas assim, esse mediador ele tem essas características de uma pessoa de um bom caráter, né, de uma pessoa educada, de uma pessoa que pode receber muito bem, né? Então, é muito mais um perfil do que propriamente técnicas, né? Muito embora nós tenhamos... Que está ali para acolher, né? Que não está ali para julgar, né? Exatamente. Embora nós tenhamos os cursos de mediação extrajudicial no Brasil todo, né? Já está aí, já tem bastante cursos. Que tem as técnicas, né? Porque também não é possível, né, fugir disso, né? A gente precisa de técnica para trabalhar. Existem as técnicas de mediação, as técnicas de conciliação, que são nada mais do que técnicas da psicologia, da negociação, na administração, da neurolinguística, por exemplo, né? Da comunicação em geral, que facilitam esse processo de mediação. E você falou que a gente tocou no assunto justiça, né? Mas a mediação também pode ser extrajudicial. Em que contextos acontecem Principalmente, olha só, eu acho que o mais importante é que a população, em geral, os advogados, que são essenciais nessa política, né, compreenda que os problemas, os conflitos, podem ser resolvidos, na sua maioria, extrajudicialmente. Por exemplo, o advogado que busca uma solução para o seu cliente no seu escritório. Né? Então chama a outra parte, faz um convite. E empresas também, né? Dentro de empresas, né? Assim, as relações... Eu fico imaginando as de telefonia, o quanto isso seria importante, né? E quanta demanda deve haver. Assim, dentro da empresa eu acho que é fantástico, né? Porque assim, é o chefe que tem que ter um bom relacionamento com seus colaboradores, né? São os colaboradores entre si. Então, esses conflitos que surgem na empresa precisam serem resolvidos na empresa, que são questões internas. Não há necessidade de se levar para um poder judiciário, um terceiro, que não conhece, vamos dizer assim, né, aquela realidade para resolver. Então, se a gente tem dentro de um ambiente empresarial uma política voltada à mediação, né, a mediação de conflitos, certamente que essas pessoas que ali trabalham vão se sentir mais confortáveis, vão se sentir mais satisfeitas nesse ambiente. Cláudio, a gente já está terminando, nosso programa passa tão rapidinho, né? Mas eu queria finalizar com uma pergunta, daí você responde da maneira mais breve que você conseguir, apesar de ser uma pergunta um pouco complexa. É possível prevenir conflitos? Olha, eu vou te responder da seguinte forma. Eu acho que a gente não deve prevenir conflitos, não. A gente só deve encarar o conflito de maneira adequada. Porque, assim, como no início da entrevista nós falamos, o conflito é algo inerente ao ser humano, natural e necessário para que a gente consiga crescer. É um crescimento. Então, provavelmente seja muito mais interessante pensarmos do conflito como uma oportunidade, não como uma prevenção. Não é assim, eu vou prevenir o conflito. Não, se houver o conflito, encarar de maneira positiva, de maneira a resolver a questão com base no ganha-ganha. Então, sem se esquivar da situação. Sem se esquivar. Porque toda fuga, né, toda situação que a gente foge acaba voltando depois para a gente resolver. A gente sabe disso na prática, né? Com certeza. Eu acho que é por aí. Cláudio, isso foi muito bom. Eu te agradeço muito por estar aqui com a gente, passando todas essas informações, compartilhando seu conhecimento, que não é pequeno. Muito obrigado aí pelo não é pequeno. E agradeço vocês também aí de casa. A gente volta semana que vem. Até lá. Tchau. TV Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital.